Lisa Kleypas. Os Mistérios de Bow Street. Livro 1. Cortesã por uma Noite. Capítulo 12. Depois de acomodar Vivienne em uma poltrona de adamascado, Grant se sentou perto dela. Ele se inclinou para a frente, apoiou os braços nos joelhos e ficou olhando para os carvões na lareira, pelo que pareceu um tempo excessivamente longo. Quando por fim falou, Vivienne não gostou do modo escrupuloso como pareceu considerar as palavras, como se estivesse se preparando para apresentar uma situação horrível, sob a melhor luz possível. Está certo, disse Grant. Afinal, olhando de relance para ela, os olhos semicerrados. Ele suspirou e descansou os punhos nos joelhos. Você tem todo o direito de saber sobre o meu comportamento no que se refere a Vivienne Duval. Mas primeiro, deixe-me dizer. Grant fez uma pausa, como se achasse difícil falar, e praguejou baixinho. Maldição! Já fiz coisas ruins na vida. Poderia escrever uma lista de pecados de mais de 1 quilômetro. Alguns deles foram cometidos por uma questão de sobrevivência. Outros por pura cobiça e egoísmo. E me arrependo. Porém, de todos os pecados que cometi, nada me causa sequer metade do arrependimento de ter mentido para você. Juro pela minha vida. Não, juro sobre o túmulo de meu irmão, que jamais farei isso de novo. Sobre o que você mentiu para mim? Perguntou Vivienne, em voz baixa, sentindo um frio na barriga. Grant desviou os olhos para a lareira, mas não respondeu. Enquanto observava o perfil rígido, como granito, ela compreendeu o motivo. É sobre Vivienne Duval. Arriscou. Ela nunca foi sua amante. É isso? Nunca dormiu com ela, como alegou ter feito. Mas por quê? Ela o encarou sem esconder a perplexidade. Por que mentiria sobre uma coisa dessas? Grant precisou de toda a disciplina para se manter firme ante o olhar intenso dela. Ele nunca tivera dificuldade em assumir seus malfeitos. Sempre encontrar explicações com facilidade e alegava para si mesmo e para quem mais fosse preciso que, afinal, era apenas humano. No entanto, agora havia algo impossível de revelar e esquecer. Ele tirara vantagem de alguém, de uma mulher. E o que era pior, sua vingança mesquinha se voltara contra a pessoa errada. A culpa pesava em sua voz quando ele voltou a falar. Eu queria vingança, por causa de uma mentira que Vivienne espalhou sobre mim, por todos os círculos de fofoca de Londres. Na noite em que a encontrei e a trouxe para cá, decidi que dormiria com você, com ela, para salvar o meu orgulho. E o que pretendia fazer? Usá-la e descartá-la? Magoá-la em vingança ao constrangimento que ela lhe causara? Ele apenas assentiu envergonhado. Vivienne respirou fundo. Talvez devesse sentir melhor por outra mulher, não ela. Ter sido alvo de Grant. Entretanto, não foi o que aconteceu. Ela não queria pensar nele como alguém capaz de tamanha mesquinharia, de tamanha afronta. E doía demais se dar conta de que aquilo, que fora uma total entrega para ela, tinha sido apenas um ato de vingança para ele. Entendo. Não, você não entende. O fato de eu estar machucada e indefesa não importou para você, murmurou ela. Na verdade, tornou mais fácil que tirasse vantagem de mim.
Os olhos dele cintilaram de frustração. E Vivienne sentiu a ebulição súbita das emoções dele sob a superfície controlada. Tudo saiu errado desde o princípio. Você não se comportava como a mulher que eu achava que você fosse. A calma de Vivienne evaporou e ela experimentou uma sensação de profunda traição. Você era a única coisa sólida no mundo. A única pessoa em que eu poderia confiar. E mentiu para mim, desde o princípio. Só sobre o nosso suposto caso. Só? Repetiu Vivienne, furiosa por ele tentar minimizar as próprias ações. E se eu fosse mesmo Vivienne, e fosse tão promíscua, egocêntrica e desagradável quanto você supunha, nem isso justificaria seu comportamento. Se eu soubesse quem você realmente era, ou não era, jamais a teria magoado. Mas magoou. Rebateu ela com amargura. Sim, o dano está feito, confirmou ele, sem a menor emoção na voz. E tudo o que posso fazer agora é tentar reparar meus atos e lhe pedir perdão. Não é a mim que tem que pedir perdão, corrigiu ela. É a Vivienne. Grant encarou como se ela tivesse enlouquecido. Nem sonhando, eu vou atrás daquela mulher com o rabo entre as pernas. Essa é a única reparação que aceitarei. Ela o encarou sem piscar. Quero que se desculpe com Vivienne quando a encontrar, por suas intenções cruéis em relação a ela. E eu o perdoarei, se ela o perdoar. Pedir perdão a Vivienne? Repetiu ele, erguendo a voz. Mas não dormi com ela. Foi com você quem dormi. E se você realmente tivesse dormido com ela, como planejava, ficaria arrependido? Não, retrucou ele irritado. Quer dizer que não se arrependeria de manipular e enganar alguém se achasse que a pessoa merecia. O rosto dela estava tenso de decepção e censura. Eu não teria imaginado que fosse capaz de tamanha crueldade e mesquinharia. Eu disse que sentia muito maldição. Mas não sente. Retrucou Vivienne determinada. Você não se arrepende de ter arquitetado esse plano horrível. Só se arrepende de não ter feito mal à pessoa que pretendia atingir. E eu não conseguiria amar um homem que se comporta dessa maneira. Ela quase sentiu prazer ao vê-lo esforçar-se para controlar um gênio difícil. Grant fechou os olhos e conseguiu se conter. Embora o rosto estivesse vermelho e o maxilar vibrasse de tensão. É hora de irmos, falou ele por fim. Mandei um recado para Linley, avisando que o visitaríamos. Embora a residência elegante do Dr. Linley ficasse a uma curta distância, a pé, Grant havia mandado preparar a carruagem. O trajeto, que felizmente durou pouco, foi feito em um silêncio desconfortável. Vivienne olhava de relance com frequência para o homem enorme e irritado sentado diante dela. Grant parecia consternado e aborrecido, mais do que pronto para uma batalha. Só que não havia contra quem lutar. Vivienne desconfiou que ele estivesse relembrando a discussão recente e avaliando em silêncio os argumentos dela. Ela ansiava por dizer algo mais sobre o próprio ponto de vista e abrandá-lo com súplicas. Talvez até convencê-la a concordar com ela. No entanto, manteve a boca fechada. Grant precisava resolver aquele assunto por si mesmo. Vivienne compreendia que ele não gostasse da verdadeira Vivienne Duval. Mas aquilo não justificava as ações dele. Um homem não tinha o direito de mentir
ou tirar vantagem de outra pessoa, apenas por não respeitá-la. Eles chegaram à casa de Lily, em uma longa fileira de residências, com frontões gregos, adornadas com arabescos em gesso e colunas de um branco imaculado. Grant ajudou Vivian a descer da carruagem e subiu com ela o pequeno lance de escada. Foram imediatamente recebidos pelo mordomo, que os fez entrar. O Dr. Lilly os aguardava na biblioteca. Um cômodo pequeno, mas muito bem arrumado, com estantes de carvalho, cadeiras elegantes, com encosto em forma de escudo, vazado e uma mesa combinando. O médico os cumprimentou com simpatia e acomodou Vivian em uma poltrona perto do fogo. Ele sorriu e afastou uma mecha de cabelos loiros que tinha caído sobre a sua testa. Senhorita Duval, espero que não esteja se sentindo mal. Vivian abriu a boca para responder, mas a fechou e se manteve muda. Encarando o médico, sentiu um rubor quente se espalhar pelo rosto ao se dar conta de que o principal propósito daquela visita era falar sobre a inesperada descoberta da virgindade dela e o que isso representava para o caso. Como acabara naquela situação humilhante. Lily a encarou com certa perplexidade e voltou a atenção para Grant, que tinha uma expressão muito séria no rosto. Os olhos do médico cintilaram, questionadores. Tive que cancelar 2 consultas por causa do recado que me mandou esta manhã, Morgan. Lembrou. Poderia me explicar a urgência dessa visita? Há um novo dado em relação ao caso da senhorita Duval, falou Grant, e se apoiou na pesada mesa da biblioteca. Presumo que mantenha fichas médicas de seus pacientes. Quero ver a da senhorita Duval, sem que seja omitido nenhum detalhe. A ficha médica é apenas para meu acesso e da senhorita Duval, retrucou Lily no mesmo tom. Isso é relevante para a investigação. Grant fez uma pausa, o desconforto visível, as narinas dilatadas. Diga-me, Lily, quando examinou a senhorita Duval, ela era virgem? O olhar perplexo do médico se voltou para o rosto abatido de Vivian e de volta para o de Grant. Posso lhe assegurar que não, respondeu, e voltou a colocar no lugar a mecha loira que havia caído mais uma vez sobre a sua testa. Bem, ela é. Ou era. Até a noite passada, declarou Grant. Um silêncio se abateu sobre o cômodo. O rosto do médico se manteve cuidadosamente composto. Estão certos disso? Perguntou, dirigindo-se a ambos. Vivian enrubesceu e se recusou a encontrar o olhar dele. Não sou um rapazola inexperiente, Lily, resmungou Grant. O médico adotou um tom prático. Então esta não é a mulher que eu examinei. Vivian Duval estava em início de gravidez, quando a atendi em sua casa. Grant presumi que ela houvesse sofrido um aborto espontâneo, ou que se livrara do bebê. Percebi que não havia mais nenhuma distensão do útero, nem sangramento. Não cabia a mim comentar a decisão dela. E não estava procurando evidências de virgindade. Meu Deus! Enquanto assimilava a informação, Grant se voltou para Vivian. A ausência de surpresa dela, diante da notícia, fez com que ele estreitasse os olhos, desconfiado. Você sabia? Acusou. De algum modo, sabia sobre a gravidez. O bebê, provavelmente, era de Lord Gerard, disse Vivian. Ele me falou a respeito quando conversamos no jardim, ontem à noite. E por que diabos não me contou? Eu sabia qual seria sua reação se acreditasse que eu havia interrompido a gravidez, falou ela. Você teria me desprezado. Então, decidi guardar essa informação só para mim por um tempo. Grant respondeu com uma cascata de impropérios e se voltou para o médico com um olhar ameaçador. A ficha médica
Lily, gostaria de ver que outros detalhes menores está escondendo de mim. Muitos homens teriam se sentido intimidados, mas Lily não mostrou nenhum desconforto em relação ao gigante irado à sua frente. Está certo, Morgan. Você pode ver a maldita ficha. Mas não antes de eu ter uma conversa com a senhorita Duval. Digo, com esta jovem, em particular. Por quê? Em particular? Questionou Grant. Porque minha primeira preocupação é com o bem-estar dela. Já atendi mulheres recém-casadas, histéricas, depois da noite de núpcias. Gostaria de me certificar de que ela está bem. E não ajuda em nada os nervos dela, ou os meus, por sinal, ver você irado como um javali. Nervos? Repetiu Grant, e sua boca formou um sorriso zombeteiro. Os nervos dela estão ótimos. Ele olhou para Vivienne, que mantinha o rosto virado para o outro lado, e sentiu uma pontada de preocupação. Não estão? Perguntou a ela. Vivienne não respondeu. Apenas permaneceu sentada, torcendo as mãos no colo. Para fora, ordenou Lily bruscamente, parecendo feliz com o raro privilégio de dizer a Grant o que fazer. Conhece a casa, amigo. Vá se distrair na sala de bilhar. Tome um drink. Fume. Mandarei chamá-lo daqui a alguns minutos. Um grunhido escapou pela garganta de Grant, mas ele obedeceu. Vivienne levantou os olhos quando Lily se aproximou. Expressão cautelosa. Ela se preparou para ver censura no rosto dele, mas só encontrou bondade e preocupação. O médico pediu permissão para sentar-se em uma cadeira próxima a ela e a encarou com um leve sorriso. Apesar de toda a arrogância e das rabugices, ele é um dos melhores homens que já conheci, falou. Morgan é talentoso sobre vários aspectos, mas não no que se refere a mulheres. Digo, ele não costuma ser um sedutor de inocentes. Ele queria se vingar de alguma desfeita que a verdadeira Vivienne fez, respondeu ela devagar. Planejou dormir com ela e depois deixá-la. Lily balançou a cabeça. Isso não parece algo que ele mesmo aprovaria, ponderou o médico. Agora, ele quer se redimir, é claro, falou Vivienne. Acredito que esteja até tentando se convencer de que me ama. Depois do que aconteceu, eu diria que a senhorita merece qualquer compensação que Morgan possa oferecer. Não, murmurou ela. Não quero nenhuma compensação. Só quero saber quem eu sou. É claro. O médico encarou com franca simpatia. Temo que não haja muito que eu possa fazer para ajudá-la em relação a isso. No entanto, gostaria ao menos de lhe assegurar que o desconforto que certamente sentiu é temporário. Tudo se tornará mais fácil nas ocasiões subsequentes. Em vez de dizer a ele que não haveria ocasiões subsequentes, Vivienne assentiu devagar. Compreendo, falou ela. Não é preciso dizer mais nada, Dr. Linley. Ele a encarou com um sorriso reconfortante. Por favor, me dê só mais um minuto. Preciso lhe dizer que nesse ato, entre um homem e uma mulher, deve haver honestidade, afeto e confiança. Não se entregue a menos que acredite que vocês dois compartilham tais sentimentos. Então, a experiência se torna maravilhosa, algo de que ninguém se esquivaria. Vivienne pensou no homem que andava de um lado para o outro na casa, enquanto ela estava ali, conversando com o médico. E sentiu um aperto no peito. Perguntou a si mesma se de algum modo voltaria a confiar em Grant, e se ele era digno dessa confiança. Morgan é um bom sujeito, garantiu Lily, parecendo ler os pensamentos dela. Arrogante, teimoso, mas também cheio de compaixão e coragem. Espero que não desista dele tão facilmente, minha cara.
Ainda mais, levando em consideração o que ele sente a seu respeito. A meu respeito? Perguntou Vivian surpresa. Não sei o que quer dizer. O médico deu um sorriso irônico. Faz 5 anos que conheço Grant Morgan e nunca o vi nesse estado por mulher nenhuma. Culpa é a menor das emoções com as quais ele está lidando. Se está sugerindo que Morgan está apaixonado por mim? Começou a dizer Vivian, cautelosa. Não importa o que eu esteja sugerindo. O fato é, ele está apaixonado por você. Lily se levantou e foi até a porta. Antes de abri-la, acrescentou tranquilamente. Cabe a você decidir o que fará com isso. Lily encontrou Grant na sala de bilhar, sentado em uma cadeira, diante da mesa forrada com um tecido grosso. O braço e o queixo apoiados na beirada da mesa. Ele rolava as bolas de marfim uma por uma, em sucessão, escrevendo uma variedade de traçados para mandá-las para uma caçapa em um canto, onde se juntavam no saco de seda verde. Grant continuou olhando para as bolas quando falou. Como ela está? Considerando tudo pelo que passou desde a noite em que foi resgatada no Tâmisa, muito bem, na verdade. É uma moça forte. Grant sentiu a garganta relaxar. Confiava em Lily. E já tendo tratado de uma variedade de problemas físicos e emocionais de muitas mulheres em Londres, o homem devia ser um especialista. Grant pegou a última bola de marfim, fechou-a na mão, depois a deixou rolar gentilmente até a caçapa. Tenho uma questão pendente com você, Lily, falou aborrecido. Seu silêncio em relação à gravidez de Vivian. Eu tinha a obrigação de ficar em silêncio, afirmou o médico, sem se abalar. A senhorita Duval deixou claro no dia da consulta que o futuro do bebê, talvez até mesmo a vida dele, dependia do segredo sobre o assunto. E embora ela parecesse dada a certo drama, me senti inclinado a acreditar. Ela não ficou muito feliz quando confirmei a gravidez e partiu com uma pressa que considerei suspeita, como se estivesse com medo de algo ou de alguém. Você deveria ter me contado. Grant se levantou e passou os dedos pelos cabelos curtos. Pelo amor de Deus, alguém está tentando matá-la. O fato de estar grávida poderia ser uma das pistas mais importantes sobre o que aconteceu e por quê. Morgan, disse Lily com toda a calma. Você sabe o que aconteceria em minha prática de medicina se soubessem que divulguei uma informação particular, seu conhecimento da mulher envolvida? Sabe quantas pacientes minhas são obrigadas a manter as circunstâncias de uma gravidez em segredo, por uma razão ou outra? Nem consegui imaginar, respondeu Grant em um tom irônico. As damas respeitáveis da alta sociedade de Londres, com frequência, escapavam de seus casamentos arranjados e sem amor, aceitando amantes. Às vezes, fingiam que um filho legítimo era, na verdade, do marido. Sem dúvida, o popular Dr. Linley era o guardião de seus segredos. Compreendo o conceito de confidencialidade, continuou Grant. No entanto, a verdadeira Vivian provavelmente continua viva e escondida. Ela pode ainda estar grávida e, com certeza, corre perigo. E a moça que você atendeu hoje também está em perigo. Assim, se houver algum mais que se lembre de Vivian ter lhe dito naquela noite, faria bem em me contar. Está certo. Porém, antes de voltarmos à biblioteca para examinar meus arquivos, gostaria de lhe dar um conselho. Diz respeito a Vivian, isto é, a jovem que está esperando por nós. Ela está compreensivelmente pouco inclinada a discutir a recente, experiência que tiveram. Mas parece ser uma criatura sensata e suponho que não tenha sofrido tanto. Achou que dormir comigo
pudesse provocar uma crise nela? Perguntou Grant, ácido. Um sorriso sem humor curvou os lábios de Lily. Você ficaria surpreso com o que um médico descobre sobre as mulheres, Morgan. Já atendi algumas tão recatadas que não conseguiam dizer as palavras estômago ou seios em voz alta. Há mulheres que nem conseguem me contar o que as aflige. Eu deixo uma boneca de pano em uma gaveta da minha mesa e mostro a elas para que apontem a parte do corpo em que sentem dor. Acredite ou não, estou falando de mulheres adultas, casadas. Às vezes acredito que, em grande parte, se trata de um pudor fingido. Mas há aquelas que, sem a menor sombra de dúvida, se sentem profundamente desconfortáveis com tudo o que diz respeito ao sexo e ao corpo. Vivian não é tão melindrosa, graças a Deus. Você está certo, concordou o médico, no mesmo tom tranquilo. Mesmo assim, ela pode ter alguns medos e preocupações íntimos que só você ou o próximo amante dela poderão aplacar. Não haverá um próximo amante, retrucou Grant, ultrajado diante da mera ideia. Sou o único homem que ela terá. Bem, para grande parte das mulheres, a segunda experiência sexual é ainda mais importante do que a primeira. Ou confirma, ou afasta os piores medos delas. Na minha opinião profissional, a maior parte das mulheres que atendo e que alegam ser frias por natureza, na realidade, foram negligenciadas pelos maridos ou amantes. Grant encarou o amigo com irritação. Sei como satisfazer uma mulher, Linley. Ou está se preparando para comentar sobre sua vasta experiência com as mulheres. O médico deu uma gargalhada súbita. Não, deixo isso para você. Eles voltaram à biblioteca e descobriram Vivian ao lado de uma estante cheia de grossos volumes médicos e científicos. O olhar dela deixou as fileiras de livros pesados, com títulos em latim e grego, e se voltou na hora para o rosto de Grant. Os dois trocaram um olhar cauteloso, enquanto Vivian se perguntava o que havia sido dito entre ele e Lily. Grant tinha uma expressão rabugenta, as sobrancelhas negras franzidas. O Dr. Lily se ocupou em vasculhar armários e gavetas, até encontrar uma pasta fina de documentos, fechada com um cordão. Ah, aqui está, falou, e espalhou alguns papéis em cima da mesa da biblioteca. Grant logo estava ao seu lado. Está vendo? Continuou Lily, passando o dedo por uma página com anotações. Nada fora do normal, a não ser... Ele procurou entre os documentos. De repente, um pequeno pedaço de papel deslizou para o chão. Vivian se adiantou para pegá-lo. Era uma carta, lacrada com cera marrom e endereçada a V. Devane. White Rose Cottage, Forest Crest, Surrey. O que é isso? Perguntou Grant. Vivian ficou em silêncio, fitando o endereço na carta. Algo, no modo como as palavras se uniam, o nome, White Rose Cottage, parecia alcançar suas lembranças adormecidas e sacudi-las. Ela entreabriu os lábios e, em silêncio, leu e releu o endereço. E então, Lily? Indagou Grant, interrompendo a concentração de Vivian. O médico deu de ombros, um pouco envergonhado. Santo Deus! Eu tinha me esquecido disso. De onde veio isso? Perguntou Grant, impaciente. A senhorita Duval deixou aqui no dia que confirmei a gravidez dela. Como eu lhe disse, ela parecia muito perturbada. Em sua pressa de partir, deixou cair a bolsa, espalhando tudo o que havia dentro. A senhorita Duval correu para guardar seus pertences, mas depois que saiu daqui, descobri que tinha deixado para trás essa carta, que, obviamente, pretendia enviar para alguém. Eu ia devolver na consulta seguinte dela. Guardei junto da ficha médica, para que não se perdesse. E não passou pela sua cabeça que a carta poderia ser importante?
Sou um homem ocupado, Morgan, retrucou o médico, na defensiva, cruzando os braços diante do peito. Tenho coisas mais importantes a fazer do que ficar bisbilhotando a correspondência das minhas pacientes. Agora, você pode continuar me censurando por um pequeno esquecimento, ou pode abrir essa maldita carta e ler. Viviane já rompera o lacre. Ela abriu o papel cuidadosamente dobrado e descobriu algumas linhas escritas em uma caligrafia floreada. As palavras haviam sido postas com pressa no papel. Meu bem, não, você não deve vir para a cidade. Estão surgindo problemas aqui, mas nada que eu não consiga solucionar. Estou partindo para resolver algumas pendências. Depois irei para Surrey. Logo nos encontraremos, meu bem. Ela continuou a olhar para a carta, sem dar muita atenção ao fato de Grant ler junto, por cima de seu ombro. Ela pretendia mandar a carta para um amante, murmurou ela. Provavelmente. Acho que Vivienne poderia estar lá agora, na White Rose Cottage. Vamos descobrir. Irei para lá hoje, disse Grant, logo depois de me reportar a Cannon, na Bow Street. Quero ir com você. Não sabemos quem estará lá, nem o que esperar. Você ficará mais seguro aqui. Mas isso não é justo, exclamou a jovem. Se a verdadeira Vivienne estiver em Surrey, também quero vê-la. Talvez ela possa explicar como acabei em seu lugar. Talvez até saiba quem eu sou. Preciso ir com você. Não, reiterou Grant. Você vai ficar em Londres, na proteção da minha casa. Deixarei um dos patrulheiros de guarda, tomando conta de você esta noite. Caso eu precise me demorar mais do que esperado. Ao ver a expressão aborrecida de Vivienne, ele passou um braço ao redor da cintura dela, inclinando a cabeça e falou baixinho. Não vou arriscar nenhum fio de seus preciosos cabelos. Não sei o que posso encontrar em Surrey, então prefiro que fique aqui, confortável e em segurança. Deixe-me cuidar disso sozinho. Vivienne assentiu, sentindo-se confortada pela preocupação dele com ela. Vai voltar o mais rápido possível? Perguntou. Grant pressionou os lábios na testa dela, e Vivienne sentiu que ele sorria contra sua pele. Acredite em mim. O único lugar no mundo em que eu quero estar é onde você também esteja. Vivienne ficou olhando para a carta em seu colo durante o curto caminho de volta. Traçava a letra feminina com a ponta do dedo. V. Devane. Aquele nome a incomodava. Mexia com ela. Com tantas outras coisas, parecia familiar, mas não evocava nenhuma lembrança. V. Devane. Você se lembra do pequeno quadro no quarto de Vivienne, perto da penteadeira? Perguntou ela. Era um chalé, rodeado de rosas brancas, e tinha sido assinado por Devane. Esse homem deve significar muito para Vivienne, se ela mantém um quadro dele no quarto e recorre a ele quando está com problemas. Ela ficou dobrando e desdobrando a carta, até Grant finalmente entender a mão. Me dê essa carta antes que você a deixe em pedacinhos, falou. Vivienne entregou o papel sem protestar. Acredita mesmo que Vivienne ainda esteja viva? Perguntou ela baixinho. Grant levou a mão ao joelho dela e apertou carinhosamente para tranquilizá-la. Acredito que ela tenha caído de pé, como um gato. Vivienne ficou aliviada com a resposta. Eu me sinto muito protetora em relação a ela. Acha que podemos ser irmãs? Vocês se parecem demais para não serem. Ela fechou os olhos e soltou um suspiro tenso. Quero descobrir sobre a minha família, sobre meus amigos. Quero saber por que ninguém parece estar procurando por mim. Uma pessoa
não pode desaparecer sem que ninguém perceba. Não estou sentindo a minha falta? Questionou ela. E a voz saiu, quase no sussurro, quando completou. Ninguém me ama. Ama. Surpresa, Vivian levantou os olhos para ele, que encarava com uma expressão determinada, que fez o coração dela disparar. Grant devia estar se referindo a si mesmo. Pensou, encantada. Se eu encontrar Vivian hoje, disse ele, os olhos verdes muito cálidos, isso não mudará nada entre mim e você. E quando recuperar sua memória, não dou a mínima para de que ou de quem você vai se lembrar. Não fiz parte do seu passado, mas pretendo fazer parte do seu futuro. Se você está se referindo a se redimir de algum modo da noite passada, já lhe disse que não é necessário. Não estou me referindo a isso. Estou falando sobre meus sentimentos por você. As palavras dele provocaram nela prazer e consternação ao mesmo tempo. Vivian não conseguia imaginar alegria maior do que ser amada por um homem como Grant Morgan. No entanto, temia que ele ainda se sentisse culpado por ter tirado a virgindade dela. E não queria que a pedisse em casamento, apenas porque ela fora desonrada. Acima de tudo, Vivian não deveria ser uma obrigação impingida a ele. E ela não havia esquecido a postura de Grant a respeito do casamento. Ele não precisava de uma esposa, dissera. Não queria ser fiel a uma mulher por toda a vida. Se Grant tivesse soado menos cheio de certezas, menos cínico. Mas ele não deixara espaço para a dúvida. Caso se visse preso a uma esposa que nunca desejara, talvez acabasse ressentido dela. Não me faça promessas, pediu Vivian, e o silenciou pondo os dedos em seus lábios, antes que ele pudesse dizer algo mais. Ainda não. Grant pegou a mão dela, beijou os dedos, a palma e as veias frágeis do pulso. Vamos conversar quando eu voltar. A carruagem parou e Vivian percebeu que eles estavam em casa. Faça uma boa viagem, desejou ela, os dedos fechando-se com força ao redor dos dele. Não se preocupe, falou Grant. Pretendo encontrar a Vivian Duval e solucionar essa confusão dos infernos. E depois disso, ele parou e fez uma careta. Vou me desculpar com ela. Maldição. Vai. Vivian o encarou com evidente surpresa, entreabrindo os lábios de leve. Ainda que isso me mate. Um sorriso zombeteiro curvou os lábios dele. O que é bem capaz de acontecer, acrescentou com uma risadinha. Então se inclinou para a frente, para roubar um beijo, antes de ajudá-la a descer da carruagem.